Olá, pessoal! Então, hoje a gente volta a falar sobre o tema feedback. Só que a proposta é apresentar para vocês uma metodologia que muitas vezes é utilizada para desenvolvimento ou avaliação de competências e usar essa ferramenta para organizar um feedback para alguém. E aí pode ser usado de verdade em qualquer nível, tá? E aí eu quero dedicar inclusive esse vídeo a uma aluna minha da pós-graduação que me disse: Délia, você precisa escrever ou falar sobre isso. Escrever eu ainda não escrevi, mas estou falando sobre isso agora. Então qual é a proposta? Muitos já devem ter ouvido falar de uma ferramenta chamada STAR. STAR de estrela mesmo, essas 4 letrinhas. E em que cada uma dessas letrinhas tem um significado. Então é S de situação, T de tarefa, A de ação e R de resultado. Como é que funciona utilizar essa metodologia para dar feedback? Aqui é como se você fosse usar um roteirinho para na hora de se comunicar e conceder o feedback para alguém, você vai ter a preocupação em explicar exatamente o que aconteceu, qual era a situação, o que era responsabilidade da pessoa para quem você vai conceder feedback, né? Ou seja, qual era a tarefa que ela deveria executar, qual foi a ação que acabou sendo executada e qual foi o resultado obtido, ou seja, qual foi o impacto daquela ação. Então, dessa maneira, você organiza aquilo que você vai falar. Então, é interessante, se você ainda está na prática e se quiser de fato usar essa ferramenta, que você faça mesmo tarefinha de casa, vou me preparar. Então, suponha que você vai ter a responsabilidade de conceder um feedback para alguém, pode ser um colega, pode ser um amigo, pode ser um funcionário da sua equipe, de algo que a pessoa tenha feito e não foi bom, tá? Então, supondo que uma pessoa da sua equipe estava responsável por fazer uma apresentação e no dia a pessoa não tinha terminado a apresentação que precisava fazer. Então, qual era a situação? A situação era uma apresentação, então você vai dizer para a pessoa lá, né? Délia, na sexta-feira passada, você estava responsável por fazer a apresentação aqui para o nosso grupo de visitantes, situação, e já falei inclusive da tarefa. Então você precisava ter trazido a apresentação pronta, tinha que estar preparado para fazer a apresentação do material. Então eu já falei aqui qual era a situação e já falei qual era a tarefa que a pessoa deveria executar, o que ela era responsável por fazer. Aí vou continuar. E no momento da apresentação ficou nítido que você não havia revisado os slides da maneira como a gente tinha conversado, você não executou a ação com a segurança, né, que tinha sido indicada, então você gaguejou muitas vezes, precisou ler muito os slides. Então aqui você vai olhar para os fatos. Obviamente que você está colocando uma pitada da sua percepção, mas é importante ter os exemplos práticos de qual foi a ação executada em relação à situação e à tarefa que se pretendia. Logo depois, resultado. E aí, Délia, o que acabou acontecendo? O resultado é que não ficou clara, né, a apresentação, a gente não direcionou a mensagem que precisava e as pessoas ficaram distraídas durante a apresentação e a gente não endereçou a mensagem do jeito que precisava. Ou seja, eu passei pela situação, a apresentação, tarefa, o que se esperava que a pessoa fizesse, no caso a Délia, que sou eu mesma, qual foi a ação executada e qual foi o resultado. Então eu deixei muito claro qual era o contexto, qual era a responsabilidade, qual era a expectativa que se tinha da atuação dessa pessoa, o que aconteceu e qual foi o impacto. É muito importante essa questão do impacto. Por quê? A pessoa precisa saber o que aquilo causou. Você não está dando um feedback só porque você quer, mas porque tem uma razão, uma importância por trás disso. Aí você vai dizer o quê? Então isso significa, que eu quero deixar claro para você, o quê? A pessoa tem que sair da sessão de feedback sabendo o que ela tem que fazer de diferente. Então, só dizer não resolve. Então, Délia, o que significa? Então, em outra situação em que você tenha que fazer uma apresentação, você seja responsável por revisar o material, está segura para fazer essa apresentação, o que eu espero é que você, de fato, revise a apresentação, tire dúvidas antes, se for o caso, me sinalize se você não tiver tempo de revisar. E com certeza você fazendo isso, o impacto vai ser que as pessoas vão entender a mensagem que precisa interessar, você vai ter uma mensagem muito mais positiva em relação à equipe e a gente vai ter o sucesso e a segurança que precisa
para a nossa equipe e para a sua imagem em relação a esse tema. Precisa de algum apoio? Como você está se sentindo em relação a isso que está sendo dito? Aqui, ó. Esses dois itens não estão necessariamente no fluxo do estar. Opa, escrevi errado. Apoio e como a pessoa está se sentindo. Qual o sentimento dela? Pode ser que num primeiro momento a pessoa não consiga, acabou de receber um feedback, ela não consiga te descrever. Então é interessante a gente saber sempre que uma sessão de feedback não necessariamente se encerra em uma única conversa. Pode ser que você precise marcar uma segunda sessão, um segundo momento para conversar. E essa é mais uma cilada de quem consegue te feedback. Muitas vezes a gente fala uma vez e acha que é suficiente. Não funciona. Então, gente, essa é a ideia que eu queria compartilhar com vocês aqui rapidinho. Caso queiram experimentar e compartilhar se funcionou ou não, tenham alguma dúvida específica com exemplos específicos, fiquem à vontade que eu vou ter a maior felicidade em compartilhar aí a experiência com o uso dessa metodologia. Valeu, obrigada!